Ok. Bom, gente, meu nome é Natan. Eu trabalho há 6 anos ali no IDES. O IDES é um instituto junto da Findes, filiado à Findes, que tenta repensar o caminho mesmo econômico do Estado, através de estudos, pesquisas e tudo mais. A gente tem em mente lá em todos os analistas, uma equipe de economistas, administrador, sociólogo, estatístico, que a tomada de decisão no Estado ela deve ser baseada sempre em evidências, no Estado e em qualquer tomada de decisão. Então, por isso a gente tem sistemático lá o uso de dados e informações para tomada de decisão mesmo. E o petróleo e gás lá é um tema que a gente vem tratando há muito tempo. É um setor importante para o Espírito Santo e por isso que a gente faz essa ponte ali de tentar entender o setor, olhar para o setor, tentar ver os caminhos que o setor tem, os desafios e tentar ali prospectar novos cenários, novas atuações para o Estado que a gente possa usufruir dessa renda petrolífera. Vou tentar resumir um pouco o que é o petróleo, que eu sei que tem muito aluno do curso técnico, do superior, que às vezes não tem muito contato. O petróleo em si mesmo, a definição dele é uma mistura mesmo de hidrocarbonetos, né? É, e ele tem algumas especificidades, né? O mundo inteiro usa muito petróleo para tudo. A gente tem para combustível de avião, a gente usa o petróleo para plástico, para indústria plástico, para gasolina, a gente usa o petróleo. O petróleo, se você for analisar, ele está em muitas partes da nossa vida. Medicamentos, lubrificantes e outras séries de indústrias aí que vão nesse caminho, né? Dada a especificidade dele, é um setor que o mundo ele precisa de petróleo para a indústria em si. E dado essa característica dele, ele é uma indústria muito diferente da indústria tradicional que a gente está acostumado a analisar. Eu vou listar aqui para vocês algumas especificidades do porquê que é uma indústria, não é uma indústria tradicional, mas não é uma indústria que, por ter muita especificidade, ela merece um pouco de atenção ali na hora da análise. O objetivo aqui mesmo que eu estou passando para vocês é alguns conceitos básicos da indústria. Ao final, vou tentar analisar um pouquinho o cenário de preços no mundo agora, recente, para que os alunos possam se defrontar na monografia e poder entender ali o setor poder circular, ouvir uma reportagem no jornal, entender o porquê e também atuar no setor, que é uma grande oportunidade mesmo para os novos formandos aí do IFES e depois a gente vai passar um pouquinho de dados do mercado de trabalho também. Bom, a primeira especificidade dele é que é um recurso não renovável. A gente não consegue criar petróleo. O petróleo, ele tem as jazidas dele, é um recurso que você não tem como renovar. Você utilizou ele, a partir do momento que você acabou, ele acabou. E aí a gente vai discutir um pouco depois até quando esse petróleo vai durar. Se tem data, se não tem data, como que estão esses cenários. O outro é o custo de localização. A localização onde tem uma reserva é fundamental para saber se ela está próximo do consumo. Isso é importante por conta do custo logístico de transportar esse petróleo. Então, onde uma petroleira vai atuar, é importante que ela esteja próximo do local onde que vai ser consumido, próximo de uma refinaria e até mesmo o gás natural, que é um subproduto do petróleo. Quando você perfura o poço e você consegue achar petróleo, ali você ou sai petróleo ou sai gás natural, ou os dois juntos, que a gente chama de gás associado, né? E aí você vai tomar a decisão de como escoar essa produção, principalmente no Brasil, que tem a característica de produzir em águas ultra profundas. Então, como você retira esse petróleo e escoa ele, o petróleo e o gás, também é um ponto de discussão que, às vezes, nas outras indústrias você não encontra com tanta frequência. Você pegar uma indústria mais tradicional, ela pode atuar a depender em todo mundo, né? Principalmente com a intensa globalização dos mundos atuais. A receita também dessa produção para a petroleira, a receita mesmo da atividade, ela vai depender muito do grau de API. Aí eu trago mais um conceito muito importante na indústria do petróleo, que é o grau de API. O grau de API é uma escala que vai medir o quão pesado é esse petróleo. Quanto mais pesado for esse petróleo, mais difícil é mais difícil refinar. E aí ele perde valor ali na hora da venda. O petróleo, por exemplo, da Venezuela é um petróleo muito
muito pesado, né? Ele tem um grau de API muito alto. Só para exemplo. Aqui no estado a gente tem flutuações. A gente tem petróleo com grau de API muito alto e algum, dependendo do campo, com grau de API baixo, intermediário, variando ali entre 28 e 35. A gente tem também nessa indústria alguns riscos associados a ela. Riscos que a indústria comum não tem associado. Por exemplo, a gente tem riscos políticos em torno da produção e do consumo do petróleo, principalmente nos países, depois quando a gente vai ver que os maiores países detentores das reservas são países em conflito do Oriente Médio. A gente tem risco geológico mesmo, porque uma petroleira, quando ela vai explorar uma área, ela tem indícios que ali tem petróleo, mas ela não tem a confirmação que ali tem petróleo. Então, ela pode ter toda a estrutura, montar toda uma estrutura, começar a perfuração do poço, envolvendo alta tecnologia, principalmente no caso brasileiro, de águas ultraprofundas, e pode se surpreender ali de não ter o petróleo. E aí o risco fica todo para ela, né? O custo fica todo para ela desse risco. É uma atividade intensiva em capital, muito intensiva em capital. Quando eu falo intensivo em capital, não sei se é um conceito que todo mundo conhece e tudo mais. É uma indústria que ela precisa de grande parte de dinheiro, grande dinheiro movimentado ali, para sua atividade fim ela ser realizada. Então, isso também é uma particularidade da indústria. Aí eu trouxe aí para você, pode colocar, Fabrício, para a gente ver, a cadeia de petróleo desenhada, que aí fica mais visível. Não, tudo bem, vou começar com esse então, tem a cadeia mais para frente. Aí eu trouxe um pouco das reservas. Não, não, tranquilo, pode deixar isso, Fabrício, sem problema. Tá. Como a gente está falando das reservas, as reservas elas não seguem uma linearidade de distribuição no mundo. Você vê ali que a Venezuela hoje é o país com maior detenção de barris em reserva do mundo, seguido da Arábia Saudita, Canadá também, o Irã, Iraque, a Rússia também tem bastante gás natural, Kuwait, os Emirados Árabes, e aí os Estados Unidos ali nos últimos anos passou a se destacar nessa lista, e a gente vai explicar um porquê. Isso também é um dos motivos do preço atual ter caído. E, por fim, a Líbia ali, são os principais países detentores de reserva. Aí pode passar, Fabrício, próximo. Aqui, para vocês terem uma noção de que as reservas, nem sempre o país detentor de reserva ele acompanha a produção. Por exemplo, a Venezuela é o que maior detém petróleo. E por motivos ali que a gente não vai discutir, esse petróleo não está sendo produzido. Estados Unidos hoje destaca como um dos países com maior produção de petróleo, atrás da Arábia Saudita, Rússia, Canadá, Irã, Iraque, Emirados Árabes, a China, o Kuwait e o Brasil. O Brasil passou a se destacar nessa lista também após as descobertas da camada de pré-sal. A gente vai entender também um pouquinho disso hoje. Aí pode passar. Foi? Aí são três pontos que a gente tem que avaliar, né? As reservas, que a gente já passou a listinha dos países, a produção, que nem sempre ali a tomada de decisão de produzir ou não está associada. E ali agora você tem um consumo de petróleo. O consumo desse petróleo, ele não necessariamente ocorre onde tem a produção, onde tem a reserva. Por exemplo, os Estados Unidos, a China e a Índia, os três juntos, eles compõem ali o seleto grupo dos países com maior consumo de petróleo. Isso explicado, né, pela indústria desses países que consomem muito petróleo. Como o petróleo ele é um insumo para essas indústrias, para a produção de plástico, produtos, medicamentos, cosméticos, bastante cosméticos também. Então, ele serve como um insumo, acaba que esses países possuem reservas e produzem, acabam exportando para esses países. Esses países também detêm, os Estados Unidos, ele atingiu a autossuficiência em petróleo, e antes o que ele não tinha, ele buscou essa autossuficiência, eu vou explicar o porquê, através de um petróleo não convencional, e destaca aí como o maior consumidor, ele, a China e a Índia, pela sua indústria lá. É isso. É interessante que só os dois primeiros países juntos já consomem mais do que todos os outros, né? Se você olhar a média ali dá 40, entre 40 e 50% da produção de petróleo tá nesse país por conta mesmo do parque industrial deles, né? É muito sensível. Impressionante. É impressionante.
E aí o Brasil destaca ali na produção de petróleo com o pré-sal, depois de 2010, né, as descobertas do pré-sal foi em 2006. E a gente entra nesse grupo também de produtores de. A gente já fazia parte desse grupo, só que a gente entra nos top 10 ali de maiores produtores de petróleo do mundo. Aí pode passar. Eu não sei se está bem visível aí, imagino que não. Eu trouxe aí para vocês como que se comporta toda a cadeia de petróleo e gás, para a gente entender ali onde que o Espírito Santo está, onde que o Brasil está. Deixa eu abrir aqui no meu computador, porque eu também não estou enxergando. O primeiro ícone, pessoal, é exploração. O Natan vai lendo para vocês ícone por ícone, tá? Lembrando que Exato. quem tiver curiosidade ou quiser fazer alguma pergunta, pode usar o chat. A gente está guardando as perguntas. E eu fiquei sabendo pelo chat que meu áudio está baixo. De vez em quando isso acontece. Não sei se é porque o interlocutor principal é o Natan. Mas o mais importante é que o Natan está falando e dá para ouvir tudo direitinho, né? Vamos lá. Vamos lá. Primeiro aí a gente tem a exploração da área. Através de pesquisas geológicas, sísmica, isso é uma indústria bem avançada assim, em termos tecnológicos. Você consegue mapear na área possíveis áreas ali através de equipamentos que podem conter reservatórios de petróleo, seja em áreas ultraprofundas, seja em terra. Aí essa exploração a gente costuma dividir na indústria entre onshore e offshore. O onshore seria em terra e o offshore seria em mar. É bem comum assim na indústria esses dois conceitos, né? E a produção do Brasil, a gente tem uma produção bastante significativa em terra, mas o maior mesmo, o grosso mesmo, ela está no mar, principalmente nos campos lá, como eu falei, de águas ultra profundas, que é ali que está a maior produtividade, ali que está a maior intensidade brasileira, ela está ali, principalmente no polígono do pré-sal. E aí é realizada essas pesquisas, logo após você tem a descoberta, você perfura, para você ter certeza se você tem ou não petróleo. Conseguiu o petróleo, você tem toda uma legislação por trás disso, você tem que emitir, a petroleira tem que emitir algumas declarações para o governo, para a agência reguladora, e depois disso, a petroleira ela tem que montar um plano de investimento para esse campo. O que ela vai fazer com esse campo, como vai ser o escoamento desse recurso. E aí, depois que ela faz isso, que ela pode começar a produção. E aí ela perfurou, começa a produzir. E aí a gente tem ali dois caminhos. Saiu o petróleo, saiu o gás. Ou saiu os dois. Se é um gás associado e você está com foco na produção do petróleo, porque o petróleo é o grande ouro das petroleiras. O gás acaba sendo um subproduto dessa produção. E aí você tem que dar um destino para o gás também. Isso é bem interessante. Isso é um grande. Até a gente vai ver com um grande problema aqui do Brasil que a gente não consegue dar. A gente tem um problema do consumo do gás natural. A gente tem grandes reservas de gás natural, só que por alguns entraves regulatórios ali, a gente acaba não consumindo esse gás, não tornando uma energia barata para a nossa indústria. E aí você tem o transporte ali via navio, oleoduto, gasoduto, a depender. Ele vai para a regasificação, que seria mesmo a parte das refinarias, e depois ele segue para distribuição, seja por duto, seja por caminhão, ele segue para distribuição até o consumidor final. O consumidor final ele vai desde indústria, posto de gasolina, consumidor final mesmo, residencial, no caso do gás natural, gás encanado. O gás encanado ele pode ser GLP ou pode ser o gás natural do petróleo. Só que ele vem encanado, então ele vai depender muito da classe de clientes ali associado a ele, né? É isso, essa é a indústria associada a toda a produção, e aí a gente tem alocado aí algumas normas, algumas leis que regem todo esse setor. Até 1997, esse setor, ele era a parte ali de exploração e produção, ele era único e exclusivo da Petrobras, da estatal Petrobras. E aí, a partir de 1997, com a lei do petróleo, isso muda. Isso passa a não ser só um monopólio da Petrobras. E aí eu vou explicar aqui um pouquinho dois conceitos importantes para entender essa indústria, os conceitos econômicos e que assim vai para a vida inteira quase. Os economistas usam isso para analisar muitos mercados. Por exemplo,
monopólio. Monopólio é uma situação em que uma empresa ela detém todo o mercado associado a ela. E é o contrário disso, o extremo oposto, é uma atividade concorrencial, quando você tem várias empresas atuando ali naquele mercado. A parte de exploração e produção ali é todo monopólio até 1997 da Petrobras. Após 97 com a lei, isso abriu o mercado e tornou isso mais concorrencial. Hoje a Petrobras ela detém sim grande parte da exploração e produção. Ela tem grande mercado aí desse mercado, aí, grande parte desse mercado. Só que hoje você tem mais empresas atuando, principalmente na área onshore, que atua. O resto da cadeia aí, o refino, é via autorização, né? Você tem que. Ele é concorrencial, só que é via autorização da ANP. A ANP é uma agência reguladora que também surgiu junto com essa lei para regular o setor de petróleo e gás. Depois foi agregadas novas funções a ela. Ela veio para regular todo o arcabouço legal e regulatório desse setor. Então, tudo é reportado a ela. Só que aí, nesse tempo de transição aí, de uma atividade com a presença de monopólio para uma atividade concorrencial, você tem alguns entraves ali. Como que você vai fazer para o cara explorar? Como você vai atrair outras empresas, né? E aí você tem alguns instrumentos mesmo. O primeiro instrumento ali foi o petróleo, ele continua sendo da União. O que passou a ser a União conceder esse petróleo para produção para iniciativa privada. E aí ela faz isso via ANP, também foi criado nessa lei, como eu falei, e ela concede esse petróleo via as rodadas da ANP. Desde 99, a gente já teve 15 rodadas da ANP, transferindo a produção desse petróleo da estatal, que antes era estatal, para a iniciativa privada. E aí entrou mais de 100 empresas nacionais e internacionais nesse setor, com alguns mecanismos, né? Hoje no Brasil a gente tem dois mecanismos, que é a concessão mesmo da área e a partilha da área. E como que funciona esses dois modelos? A concessão, a União, via ANP, realiza o leilão e ela concede os direitos de exploração. O petróleo passa a ser da petroleira que está atuando ali na área. Então é dela, ela toma a decisão de produzir, ela assume os riscos associados a essa produção, ela exporta, ela que define ali o plano lógico com a regulamentação da ANP. No outro mecanismo que a gente tem de partilha, a União ela passa a ser sócia desse consórcio vencedor. Ela passa a gerir o consórcio também junto com a empresa que ganha o leilão. O leilão acontece de forma quem dá o maior lance, que a gente chama de bônus de assinatura, pela área. E quem também oferece um maior pacote ali de exploração mínimo para a área é aquele que acaba vencendo o leilão para conseguir uma área para exploração e produção de petróleo. É basicamente isso. O segundo de partilha, esse mecanismo que a União entra como sócia mesmo do consórcio, ganha o leilão quem oferecer a maior parcela de petróleo para a União, né? Ela passa a ser, ela compõe o grupo ali que vai, e ela também divide os custos. A produção ela passa a ser viável através, você deduz o seu custo, e aí depois que você deduziu esse custo, você tem a produção ali que foi de fato o lucro mesmo do consórcio, que vai ser dividido para a União e as outras empresas que participam do consórcio. Esse mecanismo ele surgiu após a descoberta do pré-sal, e foi exatamente como ali você tinha uma grande reserva ali, o outro mecanismo ali já não estava mais funcionando. Até 2016, a única petroleira que podia atuar na área do pré-sal ali, ela tinha direito de exclusividade, né? Sobre outras também podiam atuar, mas ela tinha direito de escolher, era a Petrobras. E agora isso quebrou ali a partir de 2016. Pode passar o próximo slide que a gente vai conseguir ver a área ali do... esse eu trouxe para vocês aí, que é um trabalho que a gente fez lá no IDES, bem interessante, que é um mapa navegável, né, que você consegue visualizar todas as oportunidades de novas áreas que vão entrar aí em concessão nos próximos meses. Com a pandemia ficou um pouco... A ANP suspendeu alguns leilões de terra. Todos esses verdinhos aí são áreas, são blocos exploratórios, e que os blocos exploratórios aí, mais um conceito, é que ele nunca foi perfurado.
Você tem os estudos ali que tem algum indício que tem petróleo ou gás, mas nunca foi de fato concretizada a perfuração. Então você não sabe, você não tem muita certeza. E aí a ideia é que esses blocos entrem aí numa rodada, nas próximas rodadas da NP. E aí o mapa lá, se procurarem lá dentro do portal da indústria, depois eu vou deixar o link aí, você consegue navegar e consegue ver as oportunidades no Espírito Santo. Bem interessante. A gente tem muito conteúdo também lá no IDES de petróleo e gás, assim. Tem uma parte lá, se entrar em infraestrutura, infraestrutura e setor público, tem bastante conteúdo que a gente vem produzindo lá. Aí pode passar. Aí, gente, eu trouxe uma foto para a gente tentar entender como que essa como se fosse uma produção, como se fosse, não, é uma produção em águas ultra profundas, e ali você vê esses umbilicais ali mesmo, transportando o petróleo, é uma operação extremamente com alta nível tecnológico mesmo, absorção de tecnologia absurdo, e ali você tem ali como que é feito, né? E se você passar o próximo, a gente vai ver o polígono ali do pré-sal, que eu trouxe Pode também. passar? Pode passar. Aí, gente, a gente tem pra gente ter noção do quanto que a gente absorveu de tecnologia, Petrobras ali, com a produção do petróleo. A gente conseguiu mapear reservas nesse nível de profundidade ali, olha. Se você vê aquela camadinha ali depois do pós-sal, é onde que a gente tem o nosso petróleo, o nosso gás do pré-sal. É uma atividade extremamente, como eu falei, que requer um nível de tecnologia, um nível internalizado ali de conhecimento geológico da nossa bacia absurdo, né? É uma coisa, mesmo na indústria mundial, isso é uma coisa muito bem vista, como que o Brasil alcançou é, conseguiu alcançar essas reservas mesmo, visualizar essas reservas de petróleo e gás. Aí você passar, trouxe também o polígono do pré-sal. Esse aqui? Isso, esse mesmo. Aqui a gente vê onde que Petrobras conseguiu mapear todo esse reservatório. Ali na pontinha final ali é onde que pega parte do Espírito Santo. E é ali que estão os campos de petróleo do Espírito Santo com maior produtividade. Esses campos eles têm muita produtividade que eles conseguem produzir a um baixo custo e a produção é muita, porque o reservatório ele tem muito petróleo. E ali a gente tem um campo ali, principalmente de jubarte ali, que são as galinhas de ouro, né, do Espírito Santo mesmo. E aí a gente depois vai entender como nessa crise global isso pode vir afetar o nosso estado, e não só o nosso estado, como os outros estados produtores, em termos de receita mesmo, porque só adiantando um pouco, quando você produz, seja nos termos de concessão ou de partilha, a petroleira ganhou lá o leilão, né? Seja concessão, seja partilha. Ela tem que pagar em royalties, tanto estados e municípios, uma quantia pela exploração, né? Então, os estados produtores de petróleo, eles recebem muitos royalties, receitas de royalties e participações especiais. A participação especial é para aquele campo que tem alta produtividade. Os campos ali do polígono do pré-sal, a maioria tem participação especial porque a União entende que como é um grande, tem alta produtividade, em tese a petroleira deveria pagar parte desse recurso natural que é nosso, né? Como contrapartida, né? Aí pode passar. Bom, aí entrando um pouco no Brasil, falando muito assim, de geral, né, da camada do pré-sal e tudo mais, entrando um pouco mais Brasil e os estados, né, como que é a configuração. Aqui eu trouxe um gráfico, inclusive esse gráfico está dentro do anuário da indústria do petróleo, está disponível hoje, a gente já subiu ele, um documento ali reúne bastante dados estatísticos mesmo do setor de petróleo e gás no mundo, no Brasil, principalmente no Espírito Santo, os nossos principais desafios ali como produtor de petróleo, os nossos principais pontos ali de investimentos, ali possíveis investimentos, tudo mapeado. Vou deixar o link também depois com o Fabrício divulga depois na publicação. Aí a gente tem o Espírito Santo aí com 6,9. O Espírito Santo detém de reservas, do total das reservas brasileiras, 6,9. A grande parte fica no Rio de Janeiro, aí fica Rio de Janeiro, Espírito Santo, logo atrás São Paulo. Ali os outros estados, né, representando uma parcela pequena, porém significativa também. E aí a gente, com
com esse gráfico, a gente tem que repensar como que está essa indústria no estado, né? Esse é o ponto que eu chamo a atenção. Aí pode passar. Aqui eu trouxe a parte, também esse é um mapinha que a gente tem lá no nosso anuário. Aqui eu trouxe a parte do estado onde que é o onshore, onde acontece o onshore no Espírito Santo. Aqui é o norte, São Mateus, Jaguaré, Linhares, parte ali de Conceição da Barra. Aí é o gasoduto, essa linhazinha aí é o gasoduto que liga todo o gasoduto à malha nacional. Então esses campos que produzem gás natural, eles podem se ligar ali para escoar sua produção. 2016 ali, esses campos aí, 99% eram, quem atuava era a Petrobras. A partir de 2016 ali, com o plano de desinvestimento da Petrobras, ela está vendendo esses campos, ela passou a atuar, focar sua atividade mais na produção em águas profundas, e aí essa parte onshore aí, ela está se desfazendo e está em venda, né? Tem campos tem áreas aí muito promissoras para o norte aí, é um grande potencial de dinamizar a economia do norte do Espírito Santo, muito importante. E, Natan, esses gráficos, eles estão no site do IDES, no site da ANP, esses gráficos? Todo esse conteúdo você vai conseguir acessar ele no Anuário da Indústria do Petróleo. Se a galera entrar aí, portal da Indústria, -S, a publicação já está disponível lá para download. Tem a versão em inglês e a versão em português, dado que é um setor globalizado, a gente entendeu que a gente precisava também fazer uma versão em inglês. E virou um documento mesmo que ele caracteriza o Estado para os investidores, né? Ele situa a nossa indústria do petróleo como a gente está, e aí isso é muito importante para investidor internacional, investidor mesmo aqui do Brasil. Pode passar o próximo, Fabrício. Aqui eu trouxe bastante conceito para vocês aí da indústria do petróleo, acho que é uma base bem interessante. Aqui trouxe para vocês aí o cenário atual de preços, que eu acho que é uma grande dúvida da galera não estar entendendo muito o que está acontecendo com o preço do petróleo e qual é o impacto disso para o Estado, para o Brasil. Isso é um gráfico que na economia a gente usa muito para analisar muitos mercados. Seu nome é oferta e demanda. Essa oferta aí, essa linha vermelho, ela é formada por todos os ofertantes desse mercado. No caso da indústria de petróleo e gás, ali você vai ter a oferta de petróleo e gás. Essa seria a curva. Ela está sujeita a quantidade e preço. Se você olhar no eixo aí, ela é preço e quantidade. E aí, na outra roxinha, você tem a demanda por petróleo. Né? Como que é essa demanda? Igual eu falei, a gente tem tantos destinos para esse petróleo, e aí você tem o ponto de equilíbrio, é quando essas duas retas elas se cruzam. E é como se esse ponto aí fosse o ponto de equilíbrio antes do coronavírus, do preço do petróleo. O preço do petróleo é dado nesse equilíbrio. Você produz o petróleo, você tem toda a produção, a oferta mundial de petróleo, e você tem toda a demanda mundial por petróleo. Alguns acontecimentos que marcaram um pouco antes da pandemia que fazem sentido a gente trazer. Os Estados Unidos, ele passou a produzir muito petróleo, porque ele começou a produzir um petróleo não convencional, o chamado shale. Esse shale que vem ali o gás de xisto, o petróleo de xisto ali, de folheto, ele é um petróleo não convencional, ele é diferente do nosso petróleo, ele é cotado também internacionalmente de forma diferente. E ela passou a inundar, como ela era um grande consumidor de petróleo, os Estados Unidos passou a inundar o mundo com maior quantidade de oferta de petróleo. Então, antes, ele começou a fazer isso ali em 2006, 2007. Antes, quando você não tinha essa oferta dos Estados Unidos, ele demandava muito petróleo do mundo. E aí, pela busca de autossuficiência da indústria norte-americana, buscou-se instalar essa indústria nos Estados Unidos e para produzir. E aí, além dessa oferta maior de petróleo nos Estados Unidos, com o tempo, as grandes petroleiras que atuavam nesse setor passou a ser diversificado. Antes era um número restrito de petroleiras e esse número passou a diversificado, que aí começa uma busca de quem está ofertando para tentar vender o seu produto. Isso fez com que a nossa oferta, tanto mais ofertantes e tanto a oferta dos Estados Unidos, a nossa oferta aumentar de petróleo no mundo. E a demanda ali, se você pegar um gráfico, pena que eu não trouxe, mas no anuário você pode visualizar no anuário.
a oferta de petróleo no mundo, a produção do petróleo no mundo, ela vem crescendo ano a ano. E ali acompanhado ali de uma demanda não tão crescente. Então, o petróleo, que é um recurso escasso, ele passou a não ser tão escasso assim, porque você está inundando o mundo de petróleo por esses motivos que eu trouxe. E aí você tem um deslocamento ali do ponto de equilíbrio. E aí, com a pandemia, e não só a pandemia, você tem toda uma pressão dos governos mundo afora por mudança da matriz energética, por uma matriz mais limpa. E aí você tem esse descasamento. Com a pandemia, a curva o ponto ali de oferta e demanda, ele se foi deslocado. Por quê? O mundo parou, né? O mundo tá em casa, né? Digamos assim. Então, o consumo mudou, a forma de consumir mudou, as indústrias pararam, as grandes indústrias da China, da Índia, e isso fez desacelerar a demanda por petróleo. E esse desaceleramento da demanda por petróleo coincidiu com uma maior oferta desse recurso e aí ocasionou na queda do preço principalmente do petróleo negociado lá, petróleo norte-americano. Isso tem um impacto muito grande para a gente aqui, porque os nossos royalties que a gente recebe, não os estados produtores, a União, ele está atrelado ao quanto que é produzido. Se aqui toma a decisão de uma plataforma parar, a gente para, a gente tem uma redução dessas receitas de royalties e participações especiais, que principalmente dependendo de alguns municípios, a gente traz também a lista de municípios no anuário, mais uma vez, que são muito dependentes dessas rendas de petróleo, essas rendas oriundas dos royalties de participações especiais. Isso vai ser um problema, isso é um problema que as prefeituras vão ter que encarar nos próximos meses aí a queda de receita oriunda da indústria mesmo do petróleo e gás. E Natan, só fazer uma pergunta que tem a ver com o que você acabou de falar, e é um gancho, né, que o Jandir acabou de falar. Com esse choque causado pela pandemia, o Brasil teria capacidade de armazenamento da produção, ou você acha que pode chegar ao ponto que vai paralisar a produção? É um gancho que eu peguei do Jandir, que ele colocou uma pergunta aí no chat. O armazenamento desse recurso é algo muito novo ainda na indústria. Nem nos Estados Unidos você tem. Os Estados Unidos ele não conseguiu, ele pagou, teve os contratos ali para maio, estavam pagando para os demandantes de petróleo consumirem esse petróleo, porque você não tem como, você não tinha uma capacidade ali de armazenamento dessa produção. Então é um problema sim o armazenamento, e futuramente, a depender de como vai ser os próximos passos, se a gente sai dessa pandemia tão cedo ou tão tarde, isso vai influenciar de algum grau de medida ali, sim, a produção. Isso pode vir afetar o Espírito Santo de forma bem, bem significativa mesmo. Entendi. Respondido? Eu trouxe aí para vocês também, acho que quase encaminhando já para o final, teve muitas perguntas do mercado de trabalho, como que é. A gente fez essa pesquisa aí, a gente tem essa pesquisa dentro do anuário também, mais uma vez, né? Hoje o download lá do anuário vai bombar, porque muita informação aí dentro do documento. Aqui as principais incidências dentro do mercado de trabalho, faixa etária ali Isso para o Espírito Santo, isso é bem importante frisar que esses dados são para o Espírito Santo. De 25 a 39 anos, é a faixa etária ali que circula os trabalhadores da indústria petróleo e gás no estado. As principais ocupações, operador de exploração de petróleo, para trabalhar mesmo na petroleira, dentro lá da produção. Técnico mecânico, 12%. 25% dos profissionais do setor, eles são operadores de exploração e produção de petróleo. Isso é um número bem alto. Escolaridade ali é superior completo, é uma indústria que demanda um grau ali de escolaridade mesmo, nível de escolaridade alto. A remuneração média ali acompanha, né? 12 mil para o estado do Espírito Santo, a remuneração média bem alta. Para ter uma ideia, a indústria, ela paga não sei se está 2.200, 2.300 em média. Então, você tem ali dentro da indústria de petróleo, assim, uma coisa que destoa bastante. E aí, um dado bem interessante aí, se tratando de IPES também, 63% dos mestres que trabalham na indústria, eles estão dentro do setor de petróleo e gás. 48%, 48,7% dos doutores da indústria do Espírito Santo, ele também está no setor de petróleo e gás. Então, a gente tem uma representatividade alta nesse setor. E aí perguntaram ali, como que faz, né, para entrar e tudo mais.
A gente tem ali os cursos ali direcionados para a área, né, as engenharias, só que hoje o mercado de trabalho ele mudou um pouco, ele está olhando muito para a habilidade do possível candidato ali à vaga. Então, você tem umas habilidades ali de forma geral, transversais, né, que a indústria de petróleo também, ela também está requerendo, que são habilidades de controle emocional, a saber liderar, a capacidade de liderança, saber aprender e desaprender, todo esse quesito que o mundo aí está falando, a gente pode até deixar uma sugestão de texto aí. Só que no petróleo e gás, em específico, você tem alguns pontos que a indústria está passando por modificações, principalmente na área de software, de data science também, é uma área bem promissora, programação. Hoje a ideia é você deixar tudo automatizado nas plataformas, muitas plataformas já funcionam nesse sentido. Com isso gera muitos dados, muita informação em tempo real de como está a operacionalização da plataforma. Tratar essa quantidade de dados é uma habilidade que a gente lá do Instituto já mapeou, que é uma habilidade futura que a indústria vai requerer, e é um pouco disso, assim, né? É isso que eu tinha para falar, acredito que seja isso. Ah, é? Mas você tem mais para falar para a gente, porque agora é a hora das perguntas que foram registradas no chat. Eu posso ir para a primeira? Pode sim. A primeira é da Stephanie. Até 2016, a Petrobras tinha o direito à exploração do pré-sal? Correto. Não, ela tinha preferência para exploração, é diferente. Ah, Ela tinha preferência de exploração, tinha um percentual ali que ela tinha que participar do leilão, mas ela não tinha a total preferência. Não sei se era 30%, depois isso subiu para 60%, e agora isso não tem. A Petrobras não tem mais o direito de preferência, ela vai participar do leilão como qualquer outra petroleira. entendi. Isso daí já explica a pergunta da Stephanie. Teve uma pergunta, a Tereza, professora Tereza, ex-coordenadora do curso de administração, prestigiando a gente. Seja muito bem-vinda, espero que você esteja gostando, professora. O Uber, ou a uberização, pode ter influenciado na redução que aconteceu do consumo de petróleo antes da pandemia? Acredito que não, porque não tem nenhum indício disso, porque a atuação do Uber, ele tá com o carro, está consumindo também a gasolina, acho que não. O que afeta mesmo é a mudança mesmo para energias mais renováveis, mais limpa, a pressão dos países, os acordos internacionais para um uso de energia mais limpa, o que é bom, isso não é ruim. A gente tem toda uma questão aí de aquecimento global, que isso tem que ser levado em consideração, sim, e tem essa mudança. Só que quando a gente fala de mudança da matriz energética global, tem alguns países que aceleraram essa mudança, mas tem outros que não. Quando a gente fala do caso da China e da Índia, elas continuam consumindo bastante petróleo para gerar energia e para a sua indústria. Então, quando a gente fala de mudança, é mais ligado à Europa. Você tem o resto do país que ainda está passando por essa transição. A gente tem uma janela, essa transição não é rápida, ela tem uma janela aí de 20, 30 anos, alguns especialistas usam esse tempo de janela de oportunidade para o setor de petróleo e gás. A partir disso, atingindo o pico ali, daqui 20, 30 anos, que se atingiria o pico de consumo ali. Lógico que a gente está no meio de uma pandemia, isso é uma coisa esporádica, isso vai passar, mas aí depois, retomando ali o pico em 20, 30 anos, e depois a queda do consumo. Não é que vai parar de consumir, você vai ter uma queda gradual do consumo de petróleo e gás. Não sei se eu respondi. Para mim, respondeu muito bem. Uma pergunta da Stephanie. Há um cenário de substituição da mão de obra por inteligência artificial no setor petroleiro brasileiro? Em caso afirmativo, isso vai impactar fortemente o nosso mercado de trabalho e nos Não, índices de não. desemprego? Não impacta. Por quê? Quando você automatiza alguma produção de petróleo, você acaba tirando um segmento, mas você abre mais. Você abre outras oportunidades ali, outros encaixes ali, outras funções ligadas mesmo à automatização. Você abre outras frentes. Lógico que é o que os especialistas vão falando, o mercado de trabalho ele vai mudar, ele vai ser diferente. Você tem a exclusão de muita profissão, mas você vai agregar muitas outras profissões. Então, com isso, não tenha medo. O negócio é que é uma indústria, como está aí até na lâmina aí, que requer um nível de habilidade, de especialização muito alta, né? Você vê ali a quantidade de doutores e de mestres, ensino superior, 46% tem ensino superior.
Então é mais ligado a isso, a mesma habilidade do que você vai se propor a desenvolver, a se propor dentro do setor de petróleo e gás. E não só direcionados para as engenharias tradicionais, engenharia de petróleo e gás e química, elas têm um espaço bem grande ainda. Você abre para outras profissões, como desenvolvedor de software, você tem a questão do data science, e a gente estava estudando lá dentro do Instituto que algumas petroleiras estavam com dificuldade de encontrar, fazer um robozinho que pintasse, porque toda plataforma ela precisa ser pintada, isso de tempos em tempos. E aí, quando você coloca uma pessoa ali, você tem associado vários riscos ali a questão de trabalho, a questão de acidente mesmo de trabalho. E aí, um robozinho para pintar aquilo seria o ideal para a petroleira. E elas estavam com dificuldade de encontrar esse tipo de serviço. Você abre mão de um serviço, talvez, ali, do cara pintar e tudo mais, mas você abre em outra frente outras demandas para o mercado de trabalho. Isso acaba sendo positivo. Bacana. Respondeu bem a pergunta. O FCJ está querendo saber qual a representação do setor automotivo no consumo de petróleo mundial. Eu acho que ele se refere ao consumo de combustível, né? Você tem essa informação, esse dado? Aqui agora eu não tenho essa informação. Posso responder ele depois, tranquilo, mas assim, é significativo. Principalmente o consumo de combustível de avião. Então aí, como o tráfego de avião ele foi interrompido pela pandemia, você tem uma queda do consumo ali de combustível de avião absurdo para as aeronaves. Mas sim, tem um impacto grande também. O Sorriso, que o nome dele é Márcio, mas ele usa esse nome estranho, ele faz uma pergunta que é bem interessante. Como fica a situação da produção de energia limpa com o aumento da oferta de petróleo? O que você acha? O que pode acontecer? Esse choque que a gente estava falando lá, que eu cheguei a comentar ali. Você tem uma introdução de oferta mundial de petróleo e, ao mesmo tempo, você tem uma outra ponta que está brigando ali para a gente usar energias renováveis, energias mais limpas, pensando um pouco no planeta. É um choque, é uma questão que, com certeza, aqui com a pandemia, isso intensificou, mas sim, o mundo vem tentando mudar a sua matriz, é um esforço. Lógico que isso não está acontecendo como se espera, né, como se esperava, mas isso tem um impacto, sim, no consumo de petróleo, e isso repercute no preço, como aquele gráficozinho lá. Se você está mudando a forma de consumir energia, a fonte que você consome energia, isso impacta no preço, que aí seu preço cai, porque você não tem tanta demanda, você está jogando muita oferta e você não tem a demanda, e o preço acaba caindo mesmo. Mesmo com o cenário da pandemia, atuando agora em preços bem baixos, a ideia, as petroleiras já trabalham com um preço baixo no futuro, mesmo depois de superada a pandemia, já por esses motivos, né? E aí muita petroleira, ela está se reinventando. E aí acho que isso é bacana também. Ela está indo, muita petroleira está incluindo nos seus planos de negócio energias renováveis. A Shell, a Petrobras, ela já tem operação aí de energia eólica, energia solar. Isso é uma transição mesmo. E a transição, ela vai ser gradual, ela não vai ser abrupta, não é uma coisa assim. Isso vai acontecendo com o tempo, não é uma coisa de desespero, mas o mundo também precisa, né, dado o aquecimento global e todas as outras questões ambientais. É verdade. A própria ANP, né, que você mencionou várias vezes na sua live, a associação que antes era a Associação Nacional de Petróleo e Gás, agora é a Associação Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Eles meio que se adaptaram, né, a essa nova realidade. Correto. A professora Cláudia Bragato, do curso de administração. E aí, Cláudia, ela tem uma pergunta também. Você acredita que com a tendência do preço do petróleo no mundo continuar caindo pós-período pandemia, já que pode ter acontecido uma mudança no comportamento do consumidor? Assim, o que a gente tem de expectativa, né, dos especialistas aí que atuam no mercado financeiro e tudo mais, é que haverá, sim, uma recuperação do preço. Ela não vai voltar aos patamares de 2008, ali, que você tinha $70 o barril, mas vai sim voltar, ela vai se recuperar, só que ela não vai ser uma recuperação com um retorno alto. A gente vai trabalhar com o preço do barril de petróleo ainda baixo, mas que seja viável a produção, ainda vai ser viável a produção por bastante tempo. Essas são as análises aí do mercado financeiro aí para o preço do petróleo.
O Felipe lançou uma pergunta, eu nem tinha essa informação. Vê se procede. A partir de 2030, motores de combustão estão proibidos? Isso é É, verdade? eu não tenho essa informação, não sei dizer. Eu também não. Ô Felipe, a gente vai ficar te devendo, que a pergunta dele parte dessa premissa, para fazer sentido. Né? Então, como que seria o impacto na indústria? Como eu desconheci, você está falando que não conhece, a gente vai passar para a próxima. As petroleiras brasileiras, elas estão se atentando em relação à sustentabilidade? Pergunta da Edilane. É um compromisso de todos, né? As petroleiras estão sim, elas têm projetos de mudando o plano de negócio delas para produção ali de energia mais limpa. Só que de outra ponta ali, a geração de energia via petróleo, ela é um do consumo. Você tem a produção do petróleo para a indústria de plástico, para a indústria, como eu falei, para a indústria de medicamentos e tudo mais. O grande ponto ali, o percentual de consumo alto realmente é da geração de energia. E sim, elas estão se atentando. Você vê N movimentos aí das petroleiras tentando acompanhar mesmo a mudança mesmo e mudando mesmo seus planos de negócio para produção de energia mais limpa. O mundo tá nesse caminho. Espero que isso venha acelerar nos próximos anos também. É, o, o FCB, né, o FCJ mencionou que isso deve estar descrito no Protocolo de Quioto de 2030. Mas aí, como a gente não tem essa informação, o FCJ, a gente pode depois mandar por e-mail para você mais informações, Mano, tá? mano, sim. Né? A gente depois vai passar o e-mail do apresentador, do Natan, aí você pode formular essa pergunta para a gente Eu deixei até no último estender. slide aí, Fabrício. Se você quiser disponibilizar o último slide, está o meu e-mail. Então, se tiver dúvida, alguma informação, quiser agregar, sugestão de texto, pode enviar. Está no último slide aí da apresentação. Pois é, a Stephanie está colaborando também. Em países como a Alemanha, lançaram ideia de proibição já faz algum tempo. Ainda está na fase da ideia, né? Mas é uma tendência, né, Stephanie? A Cláudia Bragato falou sobre a questão dos carros híbridos, né, no mercado, nesse período de transição. E para fechar, temos a pergunta da Luciana Oliveira. Quais as oportunidades para o administrador na indústria do petróleo pós-período pandemia? E eu gostaria de acrescentar uma pergunta do Isaías, que está lá em cima. Nesse contexto todo de caos, tem alguma coisa que pode ser considerada de positivo para a indústria do petróleo no Brasil? Alguma vantagem? Não sei. Tem sim. A primeira dela, a da Luciana, né? Isso. Da Luciana. A questão, ela perguntou a respeito do. Já me perdi. A Luciana, ela perguntou se para o administrador brasileiro vai ter alguma O oportunidade administrador. Perfeito. pós-período pandemia na indústria do A petróleo. profissão do administrador, ele tem várias frentes de atuação, né? Ele pode atuar governo, na iniciativa privada. E aí eu ressalto, principalmente para a Colatina e para o norte aí do estado, com o plano de desinvestimento da Petrobras, esses campos de produção de petróleo ali na parte onshore, ele tende a dinamizar ali a economia regional. Isso pode sim gerar bastante oportunidade de emprego para o administrador, sim, com certeza. E a Legal. outra pergunta foi do. Do Isaías. É a questão se pode ser tirado algo de bom nesse contexto. É complicado a gente tentar afirmar algo de bom assim dentro de uma Eu acho pandemia, que né? o mundo Porque todo não pode afirmar nada ainda, não tem né? nada, ainda não tem nada a se comemorar, né? Mas assim, é uma discussão que a gente faz lá no Instituto, que o período pós-pandemia, superado essa crise, o Espírito Santo tem algumas peças legislativas que estão no Congresso, precisam ser aprovadas para isso, mas a gente tem aqui uma grande reserva de gás natural. E, de acordo com a regulação da ANP, também está em processo de alterar, esse gás natural, ele vai passar a ser, o custo dele, ele vai passar a ser calculado de acordo com a proximidade. Ou seja, se tem uma indústria que é intensiva no uso do gás natural, indústria cerâmica, indústria química, ela ficando próximo da reserva, ela vai pagar mais barato. Ela pagando mais barato por esse gás, ela tende a ir para os lugares onde tem reserva no Brasil. E aí você teria uma oportunidade pós-pandemia de ter uma energia barata no Espírito Santo, um insumo barato no Espírito Santo, que seria o gás natural. Assim, é o ponto que a gente enxerga lá como possível pós-pandemia, pós-coronavírus, é o que a gente enxerga para o Espírito Santo de um sinal positivo, né? Bacana.
Algumas perguntas falam sobre a questão do mercado de trabalho, em especial da Luciana, que está perguntando sobre a questão do administrador, qual o papel que ele pode assumir. Eu imagino que o administrador, como a Petrobras é uma empresa altamente complexa, né, essa indústria é altamente Você tem complexa, N ela frentes. precisa de administradores bem formados, bem preparados, Com né, certeza. com especializações nessa área. Né, é uma pergunta bem complicada de se responder. É, Você gostaria de acrescentar alguma assim, coisa? o curso de administração, o administrador ali, ele tem um papel fundamental dentro das empresas, né? Então, aumentando a demanda no mercado de trabalho é quase um efeito tabela mesmo, né? Ele vai aumentar a demanda mesmo pelo profissional, pelo administrador, assim, E ali dentro de uma petroleira, dentro de uma... Aqui no Espírito Santo também você tem bastante empresas da cadeia fornecedora. Tudo aquilo que a gente mostrou ali da cadeia, você tem empresas que prestam serviços para essas empresas. E o Espírito Santo tem uma cadeia fornecedora desses equipamentos muito boa. Talvez você não vai atuar diretamente numa petroleira, mas você tem oportunidade nas empresas que prestam serviços, vendem produtos para as petroleiras. E aqui no estado a gente tem uma cadeia bem forte. Tem algumas empresas que prestam serviços, prestam produtos. E atuar nessas empresas também é uma ótima oportunidade. Eu também acho. A Dani falou que eu pulei a pergunta dela. Digita novamente. De repente o chat é tanta coisa, né, que eu posso não ter observado. Peço que mande novamente. Uma pergunta inocente. Estou fazendo ensino médio. Quero ingressar na carreira da Petrobras. Pergunta do Vitor. Qual o curso que você indicaria? Qual trajetória eu deveria seguir? Olha, assim, pela minha experiência no setor, a área técnica assim, é o grande chave para a indústria, né? Se quer trabalhar diretamente dentro de uma plataforma de petróleo, um curso técnico no próprio IFES mesmo é o grande destaque, assim, né? O que eu vejo. Superiores engenharias, com O IFES Vila certeza, a Velha, área inclusive, química. tem alguns cursos específicos voltados para essa área, né? O IFES Vila Velha, se não me engano. Vila Velha tem, o IFES Vila Velha. Mas isso não desmerece os próprios cursos de todos os outros campi. Por Não, exemplo, se não, precisa porque de um técnico de você cria, administração, né? você acaba que é um efeito que esses custos estão na linha de frente, lógico, igual tá aí, mas você, como eu comentei ali do caso do administrador, se o setor está crescendo, você tem demanda por outros profissionais, né? Acaba que é um efeito mesmo, né? Acontece. E para fechar, né, a pergunta da Dani, que ficou chateada porque eu pulei, desculpa, Dani. Suas perspectivas sobre o mercado brasileiro na situação atual do Espírito Santo, Brasil e visão mundial. Uau! É A praticamente respeito tudo que da você situação falou, né? atual do Mas setor, eu acho que assim, é uma crise, né, que a gente está passando. Se fosse em outra oportunidade, provavelmente a gente estava numa presencial, né? A gente está tendo até um alcance maior aqui na live. Isso vai passar, assim, o momento vai passar, a gente vai sair desse período, e a expectativa é que o setor volte a crescer e tenha impactos positivos para o Espírito Santo e para o mundo também. Como eu disse ali, a gente ainda está longe do pico do consumo de petróleo, isso tudo são os pontos que a gente já vem levantando, mas o pico aconteceria daqui 20, 30 anos, segundo alguns analistas. Tem alguns analistas que falam que o pico seria em 2050, outros ali que aconteceria em 2040. Então isso vai depender um pouco. E mesmo chegando no pico, você ainda tem uma queda lenta do consumo de petróleo. Então você tem muito tempo ainda para oportunidades mesmo e para absorver a renda mesmo